Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre uma banda que fez muito parte da minha história, chamada Rosa de Saron. Por que eu resolvi falar um pouquinho dessa banda? Eu tô num outro cenário, vocês viram? É meu cenário musical. Por que eu resolvi falar sobre essa banda um pouquinho hoje? Porque eu tava ouvindo ela de novo, de repente me deu muita vontade de ouvir ela. E o que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero ouvir. Na verdade, ela lançou um disco novo, que eu nem ouvi ainda. Mas eu falei, gente, antes de eu ouvir esse CD novo, eu acho que eu vou ouvir todos os CDs. Porque eu tava afim de fazer uma retrospectiva. Enfim, me deu muita vontade sei lá, me aprofundar e lembrar dessa banda e pá. Beleza. E essa banda, ela é muito interessante, porque quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu tinha 13 anos, foi 10 anos atrás, em 2010. E aí eu fiz um encontro de jovens, pá, tive a minha experiência. E aí depois dessa experiência... e no dia que eu vi Jesus Eucarístico, pela primeira vez, eu acho que eu já tinha visto antes, só que eu nunca tinha dado moral, assim, não tinha dado bola. E aí, quando eu vi ele, teve um momento de ministração, que a galera falou, explicou quem era Jesus Eucarístico, pá. Eu falei, nossa, e eu não entendia nada, e eu comecei a sentir aqueles lances que a gente sente quando tá na presença de Jesus Eucarístico, né? E eu comecei a sentir umas coisas diferentes, e eu não fazia sentido nenhum pra mim, porque, tipo assim, era uma hastezinha de metal lá, é, e tipo, mano, tudo bom? É um pãozinho e um negócio que parece um sol, não sei se vocês já viram, um... Digita ostensório no Google, se você não viu ainda. E aí eu falei, tá bom. E aí começou a tocar uma música lá e essa música me marcou muito. É, Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela começa assim, ó. Enquanto a chuva molha meu rosto, eu aprendi sem a gramática, que saudade não tem tradução. E eles começaram a ministrar essa música caiu muito no meu coração na hora e pá. Beleza, e aí eu fui descobrir que ela era do Rosa de Saron muito tempo depois. Mas eu lembro que, tipo assim, foi uma música que me chamou muita atenção. Por quê? Porque todas as músicas estavam falando de Deus, eu não gostava, não queria estar lá no encontro, era uma coisa estranhíssima pra mim, sabe? Tipo, aquele povo estranho de igreja, aquele papo que você não gosta, né? Tipo, enfim, querendo pôr a ideologia na sua cabeça, enfim. E eu lembro que eu pensei naquele momento, nossa, essa música não é uma música de gente louca, de gente surtada, que só fica falando de Deus, né? E, e de um jeito opressor, né? E aí eu falei, nossa, e aí aquela música me permitiu, naquele momento, olhar para Jesus e ter a minha experiência. Aí beleza, aí passou. Aí depois passou um tempo, eu fiz essa esse encontro de jovens. E aí depois eu parei de ir na igreja também, não firmei nem nada do tipo. E aí depois de um ano, eu comecei a ir no pós-acampamento, né? Lá no lugar, na Canção Nova que eu fiz, que eu frequentei. E aí minha mãe ficou doente. E aí a minha mãe tinha comprado um CD do Rosa de Saron, porque eu tinha comentado com ela uma vez. Falei, teve essa banda. Eu já vi essa banda, né? Tipo, eu já escutei dessa banda, comentei uma vez com ela, ela comprou um CD, mas ela me deu e eu nunca tinha ouvido na vida, sabe? Acho que a gente foi, até fui eu que pedi, eu não lembro direito. Eu lembro que ela me deu esse CD e eu guardei esse CD. Beleza. E a minha mãe teve essa. Agora que eu percebi que eu tô contando meu testemunho, gente. Nossa, fazia muito tempo que eu não contava meu testemunho. Aí o que aconteceu? Minha mãe ficou doente e aí ela fez uma cirurgia, na verdade. Ela teve uma trombose. Não, ela teve. Foi tirar um. Eu não lembro o que foi, um mioma no útero. Eu não manjo muito dessas coisas de biologia. E aí ela foi tirar, e aí deu certo na cirurgia e tal, ela tava se recuperando em casa, e aí deu uma trombose nela, do nada, assim, ela começou, tipo, passar muito mal e não conseguia respirar. E aí, tipo, eu surtei, assim, né? E aí meu pai falou, ó, vou levar sua mãe no médico, e ele falou assim, fica aí. Eu falei, tá, eu vou ficar aqui, enfim. Mas eu fiquei
sei lá, eu fiquei estranha, assim, eu não... Não, eu me lembro, assim, que eu tava sentada assistindo alguma coisa no computador. E a hora que meu pai falou, eu fiquei meio apática, assim, porque eu não consigo reagir normalmente nas situações. Mas eu fiquei parada, e meu pai falou, eu já venho. Aí eu falei, tá bom. E aí eles foram. E eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo? Que rolê é esse? Pá, beleza. Aí meu pai foi, largou minha mãe lá no hospital. E aí ele voltou. No que ele voltou, ele parou assim na minha porta e falou, sua mãe passou muito mal, ela vai ficar na UTI e tal, e não sei o que que vai rolar, né? Eu falei, oxi! E aí eu, tipo, aí acabou, né? Acabou minha segurança, eu parei de ficar apática, né? Aí eu fiquei muito mal e tal, e meu pai foi pra lá e tal, porque a gente não sabe lidar muito bem com isso. E aí eu comecei a chorar. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fiquei muito revoltada, porque na época eu já tava bem revoltada com Deus, assim, enfim, eu tava passando por uns problemas. E aí eu fiquei muito revoltada, eu lembro. E eu comecei a brigar com Deus, comecei a jogar as coisas no meu quarto, assim. E aí eu peguei esse CD e coloquei esse CD. E aí, de novo, aconteceu a mesma situação, né? Eu me senti muito acolhida pelas músicas porque elas não eram diretas. E elas eram. Elas. A mensagem caía no meu coração de outra forma. E aí até que chegou numa música que é a número 4 desse CD. Eu não vou lembrar agora qual é o CD. Eu acho que é um antes do Horizonte Distante. Depois do inverno. Ah, eu não vou lembrar, gente. Talvez seja o Horizonte Distante, não sei. Mas eu sei que era um CD muito gostoso de ouvir e tal, e eu me identificava. Beleza. E eu me senti abraçada, eu tive a minha primeira experiência sobrenatural com Jesus, como se tivesse uma pessoa no meu quarto. Eu abaixei assim e a música falava: manda o seu espírito e vem me abraçar. Pra eu não chorar, preciso de você aqui. E eu baixei e eu real senti Jesus me abraçando lá no meu quarto. Enfim, muito loucura, né? Tipo, depois eu fiquei até, tipo, eu não contava pra ninguém isso. Depois de um tempo que eu fui, né, contando e abrindo. E aí depois comecei a ter outras experiências, né? Mas essa foi a primeira. Beleza, onde que eu quero chegar? E aí eu tava ouvindo e pensando, né, sobre esse movimento. E aí eu percebi que a gente tem uma vez eu ouvi um padre, né, falando. Nem vou falar o padre, se é católico, você sabe de qual padre que eu tô falando. Mas é um padre muito babaca que eu não gosto mesmo. Desculpa, Deus. E assim, acompanho ele, inclusive, mas nossa, a opinião dele tem vontade de morrer. Mas enfim. E aí eu tava ouvindo esse padre e ele falou assim: porque o Rosa de Saron não é uma banda católica, porque não expressa Deus e não fala de Deus direito, não é explícito. Eu lembro que ele comparou até com o Colo de Deus na época, com outras bandas e tal. Enfim, eu não lembro se ele comparou, porque ele também critica essas bandas. Enfim. Mas eu acho que eu que comparei na minha cabeça. Eu falei, é verdade, né? Rosa de Saron não é explícito como Colo de Deus, mas eu nunca gostei. Eu gosto de Colo de Deus, super oracional e tal, mas nunca foi um tipo de música que eu falo, vou ouvir, sabe? Eu só ouço pra momento de adoração, sabe? Não é uma música que eu falo, nossa, que música legal, sabe? Que poesia que eu tenho aqui, que música profunda, real, né? Enfim. E aí isso me incomodou muito, né? Porque eu percebo que a gente vive. Eu comecei a pensar, e depois de eu passar também por todo o processo dentro dos Jovens Sarados, e eu fiquei 3 anos lá e foi ótimo, né? Mas também entendi mais ou menos o meu posicionamento dentro da igreja e como eu me enxergo dentro da igreja, né? O padre falava que tinha muita ambiguidade nas letras, que as pessoas podiam enfiar Deus ou não, ou outras pessoas, né? Ok. E, e eu fiquei pensando, né, sobre o meu sentimento, o sentimento de necessidade de aprovação e pertencimento da minha geração, né? Que a gente quer caixinha, que a gente fica. E às vezes a gente fica gritando essas verdades tão explícitas que as pessoas querem que sejam ditas, né? Tipo, por exemplo, não criticando o Colo de Deus, eu amo o Colo de Deus, enfim. Mas, por exemplo, músicas da Colo de Deus, né? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador.
e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, tu és tão lindo. Beleza, é só isso. Essas palavras são acordes extremamente simples e é perfeito. Eu entendo plenamente como que eles funcionam, a emoção deles, porque quantas vezes eu já não tava em adoração e cantei músicas adoracionais. E eles mesmos colocam, gente, isso aqui é música, é o nosso jeito de adorar Jesus, beleza? Só que assim, é uma coisa explícita, mas às vezes fica vazio, sabe? Às vezes a gente repete essas coisas e é o que a gente sente, é o que a gente vive, sabe? E precisa ser essa coisa tão explícita, é que são carismas, né? Pode ser, ótimo, mas por exemplo, quando alguém vai pregar o evangelho, né? Tipo, oi, Jesus te ama. Mano, quero dar um tiro quando uma pessoa fala isso pra mim, sabe? Tipo, não funciona assim, sabe? A gente tem que parar com essa mentalidade de tipo, oi, tudo bom? Vamos subir. Que mentalidade fechada de superioridade, sabe? Mano, você não precisa falar. Muitas vezes você precisa. Mas, tipo assim, você não precisa vir e bater no peito e falar, ai, eu faço parte. Eu faço parte desse. Veio uma música na minha cabeça, gente, perdão. Não preciso gritar e dizer eu faço parte, me afirmar, sabe? Não preciso ficar me afirmando. Deus, Deus vai te moldando. Você não precisa ficar querendo que o outro se afirmando, achando que você tá ajudando o outro. Sabe, seja honesto com você mesmo. Se você não acredita nisso, tá tudo bem. Vai e busca intimidade, busca se entronizar com a sua fé, mas não há essa necessidade, sabe? De tipo, eu vejo uma geração muito carente de atenção, né? E aí fica falando depois que precisa ser explícito, que precisa isso, que precisa aquilo. Mano, você quer ser cristão? Então sofre, sabe? Sofre no seu silêncio, sabe? Entregue-se pelas almas, sabe? Tipo, você tá num lugar, se você sente abertura pra falar, conversa, dialoga, não vem por cima, sabe? Não vem falando, ai, porque você tá fazendo isso errado, porque é isso aqui, sabe? Então, enfim, voltando à Rosa de Saron. E aí eu fiquei pensando, né, sobre isso mesmo, sobre a questão de se essa ambiguidade do Rosa de Saron não existisse, eu nunca teria me aberto para Deus, nunca, sabe? Porque foi a partir das músicas deles que não eram explícitas, mas que traziam uma mensagem que meu coração foi sendo preparado para Deus, o Espírito Santo me impactar, sabe? Para o Espírito Santo me chocar, me confrontar com as verdades do Evangelho, para o Espírito Santo trabalhar em mim coisas que ele precisava trabalhar e que diziam respeito a mim e a Deus, sabe? Então, e isso a gente vai aprendendo, né? De ter essa. Não é confortável o Evangelho, não é gostoso, então a gente vai caminhando e, enfim, a gente tem o nosso tempo, né? E se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, muito provavelmente, né? E essa questão da poesia, né? E a questão de deixar aberto, né? Porque esse padre que eu falei falava assim: ai, mas a pessoa vai colocar outras coisas no lugar de Deus. Sim, talvez outra pessoa coloque, talvez coloque mesmo. Mas isso é pra gente entender, tem que partir da gente, sabe? Eu escuto música secular às vezes, eu acho um cúmulo ter que dividir música gospel e música secular, gente. A gente divide música secular assim? Não, a gente é tudo música, sabe? Por exemplo, aquela do Melim, que não é nem do Melim, mas acho que é do Ivete Sangalo, não lembro. De 0 a 10. Mano, é uma oração pra mim, sabe? Deixa eu te levar pra ver as flores, colorir nosso jardim de amor. Mano, quer mais oração do que isso? Outra música, vocês vão rir. Atulado, do Rebelde. Apesar dos desencontros que balançam nosso barco, ao seu lado sigo meu destino. Mano, não precisa, sabe? Não precisa dar essa forçada de barra e ficar se colocando, nossa, eu vou
me dignificar pra estar na presença de Deus. Mano, Deus é seu criador, ele sabe as coisas que você faz, ele sabe que ele é humano, ele sabe, tipo. E, assim, pra gente crescer, a gente pode continuar fazendo as nossas coisas. Ou a gente pode crescer na humildade e ter esse relacionamento e ter essa espiritualidade com Deus, sabe? E ter esse momento de encontro com Ele, sabe? Deixar com que Ele converse com a gente, com que Ele seja pessoa, da mesma forma que Ele veio até mim, né? Na minha conversão. Deus nunca foi orações prontas pra mim. Nunca, sabe? Quando eu era católica das orações prontas, eu não era nada. Porque eu ia na missa, pra mim, sabe? Então, tipo, o que é ser cristã pra mim? É ter um relacionamento com Deus, sabe? E o resto, meu filho, Deus faz e vocês vão indo e ele vai te formando. E se você aceita ou não, se você não faz ou não, ele vai encontrando caminhos. É, é igual você vai argumentando e ele vai argumentando de volta e vocês vão se relacionando, sabe? Mas uma coisa, você sempre vai ser humano. Então, se não tivesse espaço pra essa ambiguidade. E aí, o que eu pensei muito quando eu tava ouvindo, eu tô louca, inclusive, pra ouvir o último CD, mas não cheguei lá ainda, falta uns par de CD, porque Rosa de Saron tem um monte de CD, né? E aí é muito louco, porque eu fui vendo gradualmente como Deus trabalhou no Rosa de Saron, né? Eu fui vendo o refinamento da banda, né? Eles começaram de um jeito, nossa, muito metaleiro, muito ruim e muito tipo, meu Deus, ai, sabe? Tipo, o primeiro CD você pensa, nossa, eu faço melhor. Mas é porque, tipo, era uma outra época, sei lá, 94, sabe? Então você não sabe as demandas, né? O começo e pá. E aí, tipo, você vai vendo a evolução e você vai vendo, nossa, como Deus lapida, como Deus vai mostrando o carisma, como o Espírito Santo vai convencendo. Você vai vendo que a denúncia é a mesma, só que as formas de denunciar são diferentes. E você vai evoluindo e se construindo, né? E eu fui construída muito por Rosa de Saron, muito por Guilherme de Sá, né? Uma pena que ele saiu agora, mas tudo bem. Gostei do outro vocalista também, acho que não perdeu qualidade nenhuma. Beleza. E aí eu queria trazer. Antes disso, eu queria. Olha, eu escrevi um negócio muito bom. Retomando, né? Repetir verdades transforma ou viver transforma? Deixar a pessoa. É importante deixar a pessoa decidir por si mesma, deixar que Deus atraia ela na simplicidade, no que está subentendido, né? E seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Parece que quando a gente fica autoafirmando, a gente diz: eu não creio que Deus pode conquistar o coração dessa pessoa porque ele é Deus. E aí voltando, né, olhando pros CDs, né? Eu sou um tiro, gente. Se eu sou, eu não preciso ficar repetindo pra mim que eu sou. Quem é, só é. Eu sou o grande eu sou. Sacas? Beleza. E se você não é, o que você é e o que você pode fazer, como melhorar a sua relação com Deus para que você possa ser mais do que fazer, sabe? E sempre tem algo que você é que você não enxergou. Beleza. Aí eu comparei os dois CDs, né? O Horizonte Distante e o Agora e o Eterno. Pra vocês entenderem, o Horizonte Distante, na época que eu comecei a ouvir Rosa de Saron, eles estavam com o Horizonte Distante em voga, assim. Eles tinham lançado Horizonte Distante, mas tem outros CDs anteriores que eu fui ouvir, né? E fui pesquisar e me apaixonei. Então, a partir desses, eu gostei de todos. Mas pra mim são os dois mais marcantes, mais impactantes, né? Na minha história com memórias, não de mais qualidade. Porque, por exemplo, nossa, Gran Paradiso é muito. A qualidade de Gran Paradiso é muito boa, muito boa. Só que eu não vivi Gran Paradiso, porque eu já não tava muito na vibe Rosa de Saron. Mas eu tenho certeza, assim, que se eu tivesse numa vibe, teria muita história no Gran Paradiso, né? Enfim. E aí eu percebi uma nuance muito legal. Os dois, Horizonte Distante e o Agora é Eterno, olha os nomes dos CDs. Os dois falam de perspectivas temporais e espaciais, né? E no primeiro é um horizonte distante. Então eu sinto que é
Os dois têm intimidade, os dois têm... Eles são interiorizados, mas o primeiro, ele é revolta. Ele é um horizonte distante. E você vê nas músicas do Horizonte Distante que não tem... parece que, assim, ele... quem compôs, não sei se o Guilherme, não sei se os outros, mas quem compôs tá buscando uma esperança, mas parece que vem uma revolta, né? Parece que vem, tipo assim, Deus, faz você, porque não tá dando. Já o CD que vem depois, o Agora e o Eterno, é intimidade, mano. É intimidade. E não que o outro não fosse intimidade, porque você percebe que vem de um momento do secreto, mas não... No Horizonte Distante, eles não... Parece que são eles falando pra Deus, né? Deus respondendo, mas eles mais pensando, eles mais se questionando. Já no Agora e o Eterno, parece que é tipo quando eles colhem o fruto, sabe? E é fantástico, é fantástico. E é muita intimidade. E eu falei, mano, é isso, sabe? As minhas músicas que vocês ouvem, que eu posto aqui no canal, né? Que eu tenho milhares e espero que eu consiga postar mais pra vocês, enfim. São isso, assim, são... E é a minha forma de me expressar, né? Como a Colo de Deus tem a forma dela e tal, e é boa, né? Mas são formas. E não deixa de ser menos católico, não deixa de atingir outro público específico. Vocês acham que o Rosa de Saron não sabe o público específico deles? Não sabe que eles falam com jovens que às vezes nunca ouviram falar de Deus, assim? Não sabe que é um público... que é difícil a coisa ser plantada, é um público que tem essa dificuldade de deixar Deus plantar no coração, sabe? Então, eu vejo que realmente, assim, é uma música que eu falo, meu, é muito do secreto, sabe? E não que na Colo de Deus não seja. Deus tá entendendo o que eu tô falando, espero que você também. Né? Porque deles é mais oracional, é mais adoração. E do Rosa de Sarão, não. Do Rosa de Sarão parece que reflete mais um diálogo, assim, sabe? Não sei explicar. É mais crítico o carisma deles, né? E aí, pra terminar, eu queria falar que, tipo, as letras começaram... Eu fui prestando atenção, eu fui falando, gente... Essa banda é muito boa, porque assim, pensar que eu ouvia isso na adolescência, pensar que, tipo, foi uma banda que me influenciou pra caramba, sabe? E, tipo, nossa. E assim, eu ouvia as músicas e interiorizava, claro, né? Porque senão eu nem estaria aqui. Mas assim, olhar pras músicas com a maturidade que eu tenho hoje, eu fico, gente, chocada. Aí o que aconteceu? Olha essa música, gente. Muitos choram. Eu nem gostava muito dela, mas olha o que ela fala. O vento bate na janela, eu busco asas pra voar, pra bem mais perto de você. Na minha na minha metáfora da borboleta, esse ano era o meu ano de voar, né? E eu falei que eu ia aprender a voar e que eu precisava aprender a bater as asas mesmo, porque eu já tinha saído do casulo. Só que tinham várias coisas que me impediam de voar. E eu coloquei no meu textinho que o vento era uma delas. E aí ele fala: eu busco asas pra voar, mas o vento bate na janela. O vento bate, eu tô tentando voar e não tô conseguindo. Ele falou a minha metáfora, sabe? Então, tipo, isso nunca seria falado numa Colo de Deus. A Colo de Deus ia falar assim: tá difícil suportar essa dor aqui, sabe? Então, tipo, não é uma linguagem que me atingiria, sabe? Não é uma linguagem que me atingiria. E Deus sabe, por exemplo, tô acompanhando o Ed também. Deus dá moções pro Ed, né? O meu amigo dos Jovens Sarados, que tem um projeto lá. Deus dá moções pro Ed. E essas moções conversam comigo. Então, Deus, ele sabe em quem alcançar, com o que alcançar. Agora, vir gente ficar falando, né, tipo, que não tem espaço pra isso, que o certo é estar dizendo explicitamente, eu não acho. Se tem pessoas que são alcançadas assim, glória a Deus. Se tem pessoas que são salvas assim, glória a Deus, que continue, sabe? Mas assim, o que a gente vê é muita gente com ranço de cristão, com razão, porque vem cristão fazer merda, né? Vem cristão falar, ai, Jesus te ama, mas assim, a sua saia tá muito curta, né? Mano, cala a boca, sabe? Me alterei. E aí, pra encerrar, aí eles falam essa metáfora na música e depois fala assim:
Estamos livres, mas sozinhos, abandonados, por quem tinha que nos entender. E aí, Jesus, olha como Jesus é incrível. Eles apresentaram a metáfora e apresentaram o problema juntos, mas sem dizer, olha, você tá sozinho, faz isso, você tem que fazer aquilo. Não, eles apresentaram, sabe? E é real, sabe? Tipo, olha que crítica forte. Quem tinha que entender não entende. Então nós estamos reagindo a uma sociedade doente, que quem é um ciclo, né? Quem tinha que entender não entende. Quem tinha que acolher não acolhe, né? Então a gente tem uma sociedade em que pais abandonam por também terem histórias totalmente disfuncionais, totalmente, né? Temos uma sociedade cheia de problemas e a gente tenta resolver da melhor forma, mas não consegue. Então, sabe, olha que crítica incrível. Enfim, eu só quis trazer essa música pra exemplificar mesmo, mas ouvindo os CDs eu falava, gente, socorro. Meu Deus, sabe? Como que uma pessoa fala mal disso, sabe? E dá uma abertura mesmo, assim. O mais fantástico pra mim na ambiguidade do Rosa de Saron é que ele revela a pessoa, né? Se eu coloco pessoas enquanto eu uso o Rosa de Saron, quando eu ouço o Rosa de Saron, isso diz da minha idolatria, não da música deles. Eles compuseram pra Deus. Isso diz do que eu tô sentindo, né? Isso diz de como eu coloco outros objetos, né? Pessoas, situações, vícios no lugar de Deus, sabe? Não denuncia que a banda é isso ou aquilo. Enfim, eu queria falar isso, gente. Estava entalado e eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, comenta aqui embaixo, compartilha com quem vocês acham que vai gostar desse vídeo. Beijocas!